E aí, galera da EJA, galera bonita, tranquilidade? Hoje nós vamos falar sobre o PED número 2. Deixa eu ampliar aqui a tela aqui para melhorar para vocês. PED número 2, quinta fase da EJA, tá? Hoje nós vamos falar sobre história e ética, as atividades de história e ética e cidadania no PED 2. Vamos lá? Vamos seguir comigo? Tranquilidade, tranquilidade. Bom, nós temos um texto aqui na atividade 5 de história, tá? E esse texto, ele vai brincar com a evolução dos seres humanos. A evolução foi boa ou foi ruim, né? O texto ele fala que os seres humanos, né, na teoria da evolução, nós antes éramos primatas, éramos quadrúpedes, né? Andávamos ali de quatro patas, né, de quatro, né? E a gente vai perdendo as características primatas e nos aproximando daquilo que nós somos hoje, né? Perdemos a cauda, deixamos de andar quadrúpedes, agora somos bípedes, né? Ou seja, o nosso nariz ele perdeu a capacidade, a potência do olfato, mas em compensação, né, nós vamos ganhar outras habilidades, como segurar, né, a habilidade de manusear as coisas, né, a nossa capacidade de raciocínio vai melhorar, né? Enfim, esse texto ele é de um antropólogo que já morreu, chamado Darcy Ribeiro, tá? Ele trabalhou com antropologia, com sociologia também, ele tem produção nas duas áreas, né? E esse texto, ele, né, no caso, ele na época da ditadura militar, ele foi exilado, tá em uma imagem, né, de exílio, né? Ele foi exilado na época da ditadura militar, certo? E o texto, como eu havia falado com vocês, fala sobre a evolução do homem, né? Ela foi boa ou foi ruim? Né? Isso que o texto vai brincar, né, com a gente sobre essas questões, certo? Vamos agora direto para as atividades. Letra A. E você acha que valeu a pena evoluirmos fisicamente? Né? Aí são suas conclusões de acordo com a leitura do texto, beleza? Letra B. Vimos que o homem se destacou entre todos os animais porque continuamente desenvolveu meios para sua sobrevivência. Consequentemente, sofreu mudanças físicas para se adaptar ao meio ambiente e também submeteu esse meio ambiente às suas próprias necessidades. Ele transformou o meio ambiente para atender às suas necessidades, né? Ou seja, ele passou a construir casas, né? Ruas, né? Tecnologias para poder melhorar a sua vida. Ainda estamos em constante transformação. Preencha o quadro a seguir, ou seja, as moradias. Como era dos antigamente e como passou a ser hoje, nós, né? Aí você vai colocar aí, né? Como eram as moradias dos ancestrais e como são hoje as moradias, né? Não só nas moradias, não. Fabricação de objetos como era antigamente, como é hoje, registros escritos como era antigamente, mas como era antigamente, estou falando lá na época, né, dos neandertais, né, dos homo sapiens, né, nessa época aí, tá? É como o texto está dizendo, o texto está se falando de uma evolução que começou lá atrás, então essas comparações serão lá de trás, beleza? Tranquilo? De acordo com os dados da tabela, depois que você preencher essa tabela aí, tá bom? Você vai dar exemplos, tá? Como eram as moradias, tá? Dos ancestrais. Moravam em cavernas. Hoje, moram em casas. E assim por diante, tá? De acordo com os dados da tabela acima, podemos dizer que a pré-história significa atraso, né? Quem viveu na pré-história vivia mais atrasado que a gente, né? Sim. Por quê? Não. Por quê? Ok, gente? Tranquilidade. Moleza, moleza, moleza. Tranquilo? Agora vamos para ética e cidadania. Ok? Ética e cidadania.
São textos também, tá? O primeiro texto vai falar sobre atitudes cidadãs, certo? Né? Atitudes cidadãs, tá? Após ler o texto, responda. Número 1. O que são atitudes cidadãs? Lembrando que o texto, quando ele pergunta o que são atitudes cidadãs, é mais ou menos assim, para que servem? E no texto acima está dizendo, tá? Aí a interpretação, você vai ler o texto e vai interpretar. Para que serve, né, as atitudes cidadãs? Serve para atrapalhar a vida em comunidade ou para melhorar a vida em comunidade, né? Número 2. Que atitudes de cidadania você pratica no seu dia a dia? Pergunta pessoal, sua, tá? Aí já não está mais ligado ao texto. 3. Já vai falar especificamente sobre ética. Beleza? Deixa eu mudar para cá para poder melhorar aí a explicação para vocês. Vai falar sobre ética. A ética precisa ser comprometida com um empreendimento coletivo, a ser constantemente retomado e rediscutido, porque é produto da relação interpessoal e social. Ou seja, a ética ela nos ajuda a convivermos em harmonia, né? Ela ajuda a evitar o caos, porque a ética se baseia no respeito. Se eu respeito você e você me respeita, a gente vai ter uma boa convivência, certo? Continuando. A ética supõe ainda que cada grupo social se organize sentindo-se responsável por todos e que crie condições para o exercício de um pensar e agir autônomos. Ou seja, embora eu viva com você em respeito a você, mas eu tenho que ter a minha autonomia, fazer o que é melhor para mim, mas que não te prejudique, certo? Ok. A relação entre a ética e política é também uma questão de educação e luta pela soberania dos povos, né? Ou seja, a atitude ética é imprescindível na política. É necessária uma ética renovada, que se construa a partir da natureza dos valores sociais para organizar também uma nova prática política. Ou seja, a ética é preciso viver a ética para que se tenha boas políticas, certo? É basicamente isso aí que o texto está dizendo, ok? Né? Ou seja, ética são atitudes que não prejudicam a coletividade. Ética são atitudes que não prejudicam a sociedade, né? Exemplo, o roubo prejudica a sociedade? Sim. A honestidade prejudica a sociedade? Não. Então, a grosso modo, não. Então, a honestidade é uma atitude ética. Se eu sou honesto, estou sendo ético, certo? Beleza. Vamos lá, então. O século XX teve de se preparar, o século XX teve de repensar a ética para enfrentar novos problemas oriundos de diferentes crises sociais, conflitos ideológicos e contradições da realidade. Isso quer dizer o quê? A ética ela sempre vai ter que se reinventar, porque a mesma atitude ética de ontem ela não vai servir para hoje. Porque hoje nós vivemos numa nova sociedade, então nós temos que sempre repensar novas atitudes éticas, certo? Para se adequar aos tempos, certo? Beleza, então. Sobre esse enfoque e a partir do texto, a ética pode ser compreendida como... Aí você vai marcar a opção, é uma só, tá? A opção que melhor enquadra naquilo que o texto está dizendo que deve ser a ética. Beleza, gente? Tranquilidade? Então, a gente fica por aqui. Eu espero vocês na próxima semana, no TED número 3, beleza? Ó, aquele beijo para vocês e até mais.